Finalmente a Fox tinha conseguido tirar do papel um reboot da franquia Planeta dos Macacos, aí depois de uma tentativa falha. Em 2011 eles conseguiram com o diretor Rupert Wyatt, um filme aí que criou uma boa base para a franquia, foi um sucesso entre público e crítica, e aí a Fox não queria, claro, deixar isso cair no esquecimento, já quis dar continuidade, já correu com uma continuação, só que acabou que o Rupert Wyatt, diretor do primeiro filme, acabou não conseguindo retornar, porque não entregou um roteiro a tempo, a Fox queria colocar um prazo para essa sequência, então eles acabaram trocando de diretor e finalmente trouxeram aí o Matt Reeves, que havia se destacado com o filme Cloverfield Monstro, um found footage ali que trazia um filme catástrofe com um monstro lá Godzilla, e que era um filme mais de baixo orçamento, mas foi o suficiente para o diretor se destacar e assumir aqui essa sequência de Planeta dos Macacos, finalmente com um filme de alto orçamento, onde o Matt Reeves entregou, acreditem se quiser, uma sequência que supera a original. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito e deixar o like aqui no vídeo. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos hoje falar de Planeta dos Macacos, o confronto, filme de Matt Reeves, nesse vídeo que faz parte do nosso especial da saga Planeta dos Macacos. 10 anos após os eventos do filme anterior, César lidera macacos que vivem em paz no meio da floresta enquanto a humanidade beira a extinção. Quando um grupo de cientistas liderados por Malcolm, vivido por Jason Clarke, surgem em busca de uma hidrelétrica desativada dentro da floresta, buscando ligar energia para uma cidade de sobreviventes, cria-se a chama de um novo conflito entre homens e macacos. Uma coisa que Matt Reeves faz muito bem aqui é justamente como ele contextualiza esse universo após o filme anterior, né? A gente tem um intervalo aí de 10 anos entre os dois filmes, então a gente já tinha ali aquela deixa de um vírus, né, que depois a gente vê aqui como a gripe símia, que foi o responsável pela humanidade começar a entrar em extinção. Então aqui a gente tem muito menos humanos, o núcleo humano ele está atrelado a essa questão dos humanos estarem em extinção, mas o Reeves ele vai tratando essas informações bem cuidadosamente, mas ao mesmo tempo com uma certa agilidade. Logo no começo do filme, nos primeiros minutos, a gente entende tudo isso que aconteceu e a gente pode voltar o foco aí para o que importa, que no caso é o César e agora a sua família formada ali, e também liderando essa comunidade de macacos que já aprenderam linguagem de sinais. Então a gente vai entendendo como eles se comunicam, como funciona essa comunidade, antes da gente ter de fato esse núcleo humano inserido dentro do filme. E aí o Matt Reeves ele também aproveita para contextualizar dentro dessa comunidade essas figuras de liderança. Então é óbvio que a gente vai ter o César, que é o nosso protagonista ali do filme anterior, que dividia o protagonismo, e aqui ele meio que assume o protagonismo para si, interpretado pelo Andy Serkis. Mas a gente também vai ter o Koba, interpretado pelo Toby Kebbell, que é um dos macacos que a gente já tinha visto no filme anterior, mas que aqui ele tem muito mais atenção do roteiro, ele é um personagem mais desenvolvido e que vai apresentar ali, claro, um contraponto à liderança do César, porque ele é um macaco que sofreu maus tratos, também foi cobaia dos estudos que a gente teve no filme anterior, então ele já é um macaco que ele já sofreu e tem algumas cicatrizes, e isso vai funcionar justamente para ter esse contraponto. Enquanto o César ele teve a oportunidade de conhecer o amor dos humanos e uma coisa assim de reconhecer um valor nessas pessoas, o Koba ele só conheceu o pior da humanidade. E é claro que isso vai ser importante pra gente ter aqui essa faísca do conflito que vai se acendendo logo no primeiro terço do filme. É justamente interessante nesse conflito porque o Matt Reeves ele foge de um discurso maniqueísta. Então, embora a gente ainda tenha um núcleo humano que com certeza, né, obviamente vai apresentar uma ameaça à paz construídas pela comunidade dos macacos, a gente não vai ter justamente esse discurso de todos os macacos são bons e eles são ameaçados por um mal que vem de fora, que é um mal vindo com os humanos. Embora, claro, os humanos representem as suas ameaças e tenham seus conflitos, a gente também vai ter um conflito instaurado entre os próprios macacos, representado, claro, como eu falei, por essa figura do Koba. Então ali o Matt Reeves ele cria um discurso de que o mal em si ele pode estar em todos os lugares, né? Então a gente vai ter, da mesma forma que a gente pode esperar humanos maus, a gente pode esperar alguns humanos bons. E a gente também pode esperar alguns macacos maus. E é justamente daí que vem a importância desse núcleo humano do filme. Como a gente sempre fala, né, eu sempre comento aqui quando eu falo de filmes assim, o núcleo humano é a parte menos interessante desse tipo de filme. No filme anterior, o Rupert Wyatt ele tinha conseguido trazer um equilíbrio interessante para o núcleo humano, trazendo uma importância sem tirar o foco dos macacos. E aqui o Matt Reeves ele faz a mesma coisa. Então assim, alguns poucos personagens vão ter um interesse realmente do roteiro, da direção, para conseguir estabelecer essa lógica que eu falei. Fora o Malcolm, né, ali que é o humano mais importante
interpretado pelo Jason Clarke, a gente vai ter ali alguns poucos humanos que vão representar algumas facetas ali da humanidade. E é como eu falei, elas já estão bem reduzidas, mas isso que é interessante porque a gente vai ter duas comunidades distintas que vão meio que representar ao mesmo tempo, vão se espelhar, mas também ter contrapontos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter humanos que buscam pela sobrevivência, que buscam pela paz, a gente vai ter alguns humanos que já de cara eles olham os macacos com um olhar meio torto, eles olham os macacos assim enxergando uma ameaça. E é claro que a gente também vai ter isso do outro lado, como eu falei, principalmente por causa do César e por causa do Koba. O Reeves ele vai construindo essas tensões aos poucos e é interessante porque ele traz ali meio que uma lógica de perpetuação do ódio, né? Como eu falei, o César ele conheceu o bem, ele também conheceu o mal, mas primeiro ele conheceu o bem. Então ele se dá ao luxo de ter certas dúvidas ali, tipo, se a gente conseguir deixar os humanos cuidarem dos problemas dele, eles não vão ser uma ameaça. Já o Koba, ele enxerga diferente, ele enxerga que aqueles humanos ali, por si só, representam uma ameaça, porque ele só viu esse lado ruim dos humanos. Do outro lado, é claro que a gente vai ter algo parecido, com alguns humanos buscando simplesmente pela sobrevivência e tentando argumentar que eles estão fazendo aquilo para prosperar, para conseguir achar outros sobreviventes, para ter uma esperança, enquanto a gente, claro, vai ter alguns humanos que estão ali para mostrarem o pior lado da humanidade. Então, desde preconceito até o ódio em si, que vai ser importante para movimentar esse conflito na segunda metade do filme. Não à toa que a gente tem algumas ceninhas ali que parecem até um pouco deslocadas de alguns humanos que eles ficam, parece que, testando armas. Então a gente fica pensando, para que a relevância de armas nesse mundo, nesse momento, se a maior preocupação da humanidade deveria ser sobreviver, encontrar outros sobreviventes, então por que a gente tem armas? Mas é claro que dentro desse conceito, dentro da própria humanidade que a gente conhece muito bem, sempre vai ter espaço para o ódio. E é isso que o Matt Reeves ele traz aqui, porque vai ter espaço para o ódio dos dois lados, e obviamente esse ódio que vai incubar ali um confronto ainda maior. Existem alguns diálogos que eles são inseridos justamente para colocar, né, para contextualizar essa questão. Tem um diálogo ali de um personagem que ele já viu os macacos como um grande problema, uma grande ameaça, porque ele relaciona eles à gripe símia. Então é um preconceito ali que vai levar ao ódio, que vai levar ao conflito. E é claro que a atuação dos atores que vivem o César e o Koba é muito importante, mas aí a gente também tem um outro elemento, até pela presença de muitos mais personagens ali que são macacos, que é o elemento dos efeitos visuais, que aqui estão muito melhores. O primeiro filme já tinha um grande trabalho com isso, mas a evolução que o segundo filme tem, ela é relevante não apenas como um sentido mercadológico, da gente ter um filme mais bonito, mais realista, mas principalmente para ressaltar a atuação dos dois atores, que vão ser muito importantes para a gente conseguir se conectar aos conflitos que eles trazem para dentro do filme. Até porque Planeta dos Macacos, o confronto, ele é um filme de tensão, ele é um filme de conflitos. A gente vai ver, do começo ao fim, vários pequenos conflitos sendo movimentados, pequenas briguinhas, pequenas diferenças que vão preparando o terreno para algo muito maior que ainda estaria por vir. O Matt Reeves conduz esse Planeta dos Macacos de uma forma bem paciente para estabelecer as bases do ódio ali que vai movimentar e que vai empurrar novamente essa franquia para algo mais perto do imaginário que a gente tem do Planeta dos Macacos, né? Que é aquele Planeta dos Macacos clássico. Não é por coincidência justamente que esse filme ele se dê como uma antecipação, né? A gente está ali assistindo o tempo inteiro essa tensão sendo construída. É um filme que é tenso do começo ao fim e em todos os núcleos que são apresentados. Então sempre que a gente tem ali dois ou mais personagens juntos em um momento, a trilha sonora faz um grande trabalho de deixar ali um momento pra gente se antecipar, pra gente ficar tenso, pra gente ficar esperando alguma coisa dar errado. Nem sempre essas coisas dão errado da forma mais explícita possível, porque como esse filme aqui ele até funciona como um meio de jogo, né? Ele é o segundo filme de uma trilogia, ele vai simplesmente alimentando algumas coisas e construindo alguns alicerces para que uma conclusão se apresente depois com um conflito ainda maior. Mas de toda forma, todos os confrontos e os conflitos aqui estabelecidos, eles funcionam muito bem e eles trazem alguns simbolismos muito interessantes, como o fato, por exemplo, dos macacos quase que se corromperem completamente quando eles tocam em armas, que é um símbolo praticamente do ódio nutrido pelo ser humano, já que as armas elas são construídas por nós com nenhum outro propósito senão o confronto, senão matar, senão uma guerra. E esse momento justamente dos macacos com armas é o que se dá ali a quebra pro terceiro ato, que é um terceiro ato quase assim um pouco longo demais. Eu confesso que eu sinto um pouco de cansaço assim nesse momento final. É como que o Matt Reeves ele estende esse clímax, mas ele não pode simplesmente colocar um clímax tão grandioso assim que deixasse uma conclusão num problema, assim, né? Esse filme não pode ser maior
do que o que está por vir. Então a gente tem um clímax que ele é extenso, que ele é complexo, mas ao mesmo tempo que ele parece se alongar demais para não chegar num ponto que a gente imagina. Ou seja, ele é um confronto que se estende, se estende, se estende, e por mais que a gente esteja enxergando de fato ali o nascimento de uma guerra, a gente não vai ver a guerra em si, porque isso precisa ser guardado para um filme futuro da franquia. Para Planeta dos Macacos, o confronto, nota 9. Com certeza esse é um dos filmes que consolida o Matt Reeves como um grande diretor, um diretor que sabe lidar ali com um orçamento mais alto, mas ainda imprimindo boa parte da visão dele para os projetos. É um filme que ele tem muitas nuances, ele é um filme que trabalha de muitos assuntos que ainda seguem atuais e que consegue trazer esse lado mais de ficção científica de forma muito mais acentuada do que o filme anterior, porque aqui, como ele já está mais estabelecido, né, para o público, ele consegue ser um pouco mais ousado e ele consegue sair um pouco desse realismo que a gente tinha visto para uma coisa um pouco mais fantasiosa, ainda assim, é claro, trazendo alguns conflitos que são muito humanos. Eu acho que é justamente isso que faz com que esse filme seja um filme bem grandioso, seja um filme bem interessante, com certeza que seja um grande exemplo do gênero de ficção científica. Lembrando que esse vídeo ele faz parte do especial da saga Planeta dos Macacos, então eu vou deixar linkado aqui o vídeo do filme anterior, Planeta dos Macacos, A Origem, e também aproveitando que a gente tá no tema de macaco, aproveita para clicar aqui e ver o que eu achei do novo filme do Godzilla vs Kong desse ano, que é um filme que poderia ser tão legal, mas diferente desse que eu tô falando aqui, não é uma sequência que supera o anterior. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.